Seja muito bem-vindo ao Pode Esclarecer, o espaço que leva até si informação de qualidade, com profundidade, leveza e respeito. O Pode Esclarecer comunica com responsabilidade, informa para transformar. É aqui no Pode Esclarecer onde boas informações levam-te a boas decisões. Acesse a nossa página no YouTube. Estamos em todas as plataformas digitais. Faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Comente, partilhe, informe que chegou este que é o nosso, vosso Pode Esclarecer. Rosete, eu estou agora mesmo, até hoje, me descontam uma casa que eu nunca vi. Como é que foste lá para aí? A entidade ou a imobiliária foi até a entidade patronal, a empresa, colocou-nos a proposta. Eu e mais alguns colegas aderimos, que era bem interessante. Até hoje, há colegas até que já faleceram, nunca viram a casa. Até hoje eu sou descontada por uma casa que eu nunca vi. E é bem complicado. Eu estou aqui a pensar a tua situação. Como é que ficou aí o lote 1? Chegaste a tirar as tuas coisas depois daquele acontecido? Não, depois do prédio ter estremecido e tiverem lá presentes alguns entes do... Acho que aquilo é um laboratório de engenharia. Ficaram a fazer alguns estudos de peritagem para avaliar o estado do edifício, mas até agora as coisas permanecem lá. Algumas pessoas ainda conseguiram retirar, mas vou dizer, 90% dos moradores não. Têm as coisas dentro dos apartamentos. Mas aquilo como é que foi? Tu estavas lá, sentiste algum medo ou quando chegaste viste aquilo acontecer? Olha, eu nem estava em casa, graças a Deus, porque essa hora... Não estava em casa. Aquilo foi eu a chegar a casa, vi o pessoal lá descer o edifício com algumas coisas sobre a cabeça, sobre o braço, que o edifício tremeceu, e depois vi o aparato policial, ninguém mais poderia subir, e foi a confusão que foi. Olha, hoje nós vamos falar sobre a requalificação e reestruturação dos edifícios. E temos cá no programa o senhor Helder Biala, que é diretor da Direção de Edifícios e Monumentos do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Penso que falei correto. Correto. Seja muito bem-vindo, Helder. Muito obrigado. Okay. Obrigado pelo convite. Espero estar em altura de poder esclarecer aqui estas questões, as dúvidas que desde já aparentam ser pertinentes. E para começar, gostávamos que nos esclarecesse as manutenções. Estamos a falar das centralidades. Estamos a falar sobre as manutenções, aquelas mais estruturais. De quem é a responsabilidade? Das administrações ou da Comissão dos Moradores? Bom, para início de conversa, devemos perceber como é que os moradores ali chegam. Existe o Regulamento Geral de acesso e uso das habitações construídas pelo Estado. Este regulamento estabelece aquilo que são as normas para termos acesso e o uso das mesmas habitações construídas com fundos públicos. Dentre outras questões, este regulamento apresenta-nos, no seu artigo 8º, questões relacionadas à manutenção e conservação. Ora, todo indivíduo que passar pelo processo de aquisição de uma habitação construída com fundos do Estado deve-se reger por esse regulamento. No seu artigo 8º, ele diz que os custos ou a responsabilidade de manutenção do edifício é transmitida para o comprador. Ali ele, desde o princípio, estabelece já que quem for comprar o apartamento, fica com a responsabilidade de fazer a manutenção. E nos remete também àquilo que é o regime jurídico de condomínios. Ok? Primeiro ele diz, olha, queres comprar uma habitação? Essas são as regras. Em relação à conservação, reabilitação, manutenção, vou passar-te
esta responsabilidade. Tu é que vais viver lá, tu é que terás a responsabilidade de fazer essa manutenção. E remete-nos ao regime jurídico de condomínios. O que é que ele estabelece, o regime jurídico de condomínio? Que primeiro devemos criar os órgãos, devemos nos organizar, todos os moradores, criar os órgãos, e esses órgãos é que vão determinar o orçamento e as cotas que devem ser pagas para manutenção, conservação do edifício. Isto são as manutenções preventivas e as manutenções corretivas. Ok? O condomínio organiza-se, tem a sua assembleia do condomínio, tem o administrador, tem o seu conselho fiscal ou fiscal único e devem levar, devem criar condições para manter o edifício em estado funcional pleno, para que ele possa cumprir a missão pela qual foi projetada ou pela qual foi construída. Se tivermos esse ponto muito bem alinhado entre as partes, como está estabelecido nos regulamentos, teremos um conjunto de manutenções preventivas ao longo do tempo. Essas manutenções preventivas vão nos permitir prolongar o tempo de vida útil do edifício. Ainda assim, Helder, estou-me a referir a manutenções estruturais, fissura de edifício, estamos a falar da própria drenagem. Até isto também é da responsabilidade do morador ou da administração. Vamos chegar aí nesse ponto. E ainda assim, falou sobre a questão do tempo. Nós sabemos que as centralidades elas têm uma vigência a nível de contrato de 20 anos de renda resolúvel. Dentro deste acordo está calculado também este plano de manutenção? Exatamente. Os 20 anos de contrato, não é isso? Os 20 anos de contrato regem-se pelos esses regulamentos. O regulamento de acesso e uso das edificações, das habitações construídas com fundos públicos e regem-se também pelo regime jurídico de condomínios. As manutenções preventivas, como disse, são de responsabilidade do condomínio. O Estado entra na centralidade quando são intervenções de grande porte. Não só nas centralidades, como outras questões que o Estado tem que intervir, onde, por exemplo, há questões de risco de perca de vidas humanas, como foi o caso de um edifício na Avenida Comandante Valódio, o edifício São José, onde tinha um quero na parte inferior, em que o Estado teve de intervir para repor a estabilidade estrutural do edifício, que já constituía risco de ruína. Houve uma intervenção do Estado, repôs-se a capacidade estrutural do edifício e hoje os moradores regressaram às suas habitações e lá vivem. Nas centralidades há uma separação, na centralidade e todos os outros projetos, há uma separação. Manutenções preventivas, corretivas e rotineiras são estritamente de responsabilidade do condomínio. O Estado só faz intervenção aí nas centralidades quando são necessidades estruturantes. Helder, falou agora da intervenção do Estado sobre os edifícios que apresentam, vamos lá, fissuras consideradas. Risco de ruína. Riscos de ruínas que perigam a vida dos moradores. Nesta situação, o plano de reestruturação desses edifícios contempla o alojamento ou realojamento dessas famílias? Ok. Existe um plano emergencial de intervenção em edifícios degradados. É do conhecimento de todos que houve um cadastramento de edifícios em risco de ruína, edifícios insalubres,
e edifícios em mau estado de conservação, que totalizam cerca de 500 edifícios em todo o país. O processo está dividido em duas fases. Temos uma fase emergencial, onde nesses edifícios que estão em risco de ruína, foram identificados estes edifícios, aqueles que representam perigo. Existe um decreto presidencial que autoriza a demolição de 9 edifícios que foram cadastrados e foram classificados como estando em risco de ruína. Estamos já no processo de demolição, sendo que já foram demolidos 3 cá em Luanda. Sim, são 3 em Luanda. Já foi demolido um no Kwanza Sul. Estamos no processo para continuidade nas outras províncias. O realojamento contempla, dentro daqueles que são os projetos habitacionais do Estado disponíveis, contempla, sim, e sempre que necessário, o realojamento tem sido feito. Como é que se processa o realojamento? Muito bem. Existe um regulamento sobre esse procedimento de realojamento. Primeiro é que quem efetua o realojamento deve ser o órgão de administração local do Estado. Não pode ser, não é um ministério que vai efetuar o realojamento. É o órgão de administração local do Estado. O ministério tem as casas, entrega ao órgão de administração local do Estado e ele em si faz o realojamento. Normalmente são cadastrados as famílias são cadastradas e são inseridas num projeto que tenha disponibilidade para albergar a quantidade de pessoas que necessitam de ser realojadas. Isso acontece tanto para os edifícios como para aqueles que vivem em zonas de risco ou em zonas em que há um desenvolvimento de um projeto que manifesta a necessidade de realojamento. Helder, falando de reconstrução, existe um plano, porque nós estamos a ver edifícios a cair, olha que só temos a visibilidade em Luanda, mas vejamos a nível nacional. Existe um plano de requalificação desses edifícios e de que maneira é que ele decorre? Existe um programa emergencial de intervenção em edifícios degradados, okay? Onde a primeira fase foi de cadastramento, de intervenção dos edifícios que já representam risco de ruína. Okay? Nós tínhamos na Avenida Comandante Valódia um edifício que estava já desocupado, isso é só um exemplo, estava já desocupado e constituía risco de ruína, foi demolido. Nós tínhamos aí o edifício São José que apresentou questões estruturais, foi reposta a estabilidade estrutural do edifício. Nós, dentro deste plano, estamos a preparar as condições para efetuar a demolição do lote 1 de Prenda. O lote 1 onde a nossa amiga... Perdeu as coisas. onde a nossa Deve amiga haver, perdeu, só ela só assistiu as coisas dela, nem perdeu as conseguiu tirar coisas. Nem iria absolutamente cair em nada. paraquedas. Exato. E outros edifícios também que as administrações municipais notificam os proprietários para fazer aquilo que é uma intervenção de reposição da salubridade, onde temos a questão do esgoto que está a correr ao céu aberto, a questão da eletricidade, intervenções assim pontuais que ainda permitam que o edifício seja usado em boas condições de habitabilidade. Depois temos aqui uma segunda fase em que temos que fazer alteração num conjunto de leis para possibilitar que a manutenção seja um elemento constante
no dia a dia ou na vida do cidadão. Porque a manutenção, de uma forma geral, são um conjunto de atividades que são desenvolvidas para garantir que o edifício se mantenha a funcionalidade original. Manter o edifício com a funcionalidade original. É basicamente este o objetivo. Helder, estamos a falar do edifício. Qual é o tempo de vida útil do edifício? Tempo de vida útil de um edifício. Os edifícios construídos em betão armado têm um tempo de vida útil de 50 anos. Okay? Caso se efetuem as manutenções regulares além das manutenções regulares, temos o uso adequado. Temos a questão do uso adequado também para chegarmos a esse tempo de vida útil. Temos aqui a maior parte dos edifícios cá Eu acho que vamos já estar a chegaram terminar. nesse tempo de vida útil. Sim, porque E o nós agravante, temos observado que é necessário que aconteça alguma sinistralidade ou quase sinistralidade para que se veja que aquele edifício já não está em condições de uso, precisa de alguma intervenção. Então, mesmo acautelando essas manutenções paliativas, às vezes há questões mesmo estruturantes, o saneamento, as acessibilidades, tudo isso. Exato. Nessa ótica, Helder, quando um edifício, um prédio cai, de quem é a responsabilidade? Quando Um prédio cai. Nós tivemos o prédio 41. ok. Ele caiu, não foi praticamente demolido. Ele caiu, aquilo foi por volta das 21 horas e o prédio foi abaixo. Quando esse prédio vem abaixo, de quem é a responsabilidade? Olha, o desabamento de um edifício, ou a determinação da responsabilidade do desabamento de um edifício carece primeiro de avaliação técnica, para sabermos quais foram as causas, o porquê que o edifício caiu. Temos que saber primeiro porquê que o edifício caiu. Depois de sabermos o porquê que o edifício caiu, aí é que vamos determinar quem era o responsável ou de quem era a responsabilidade de efetuar essa ação que falhou e levou à queda do edifício. Então, primeiro tem que se fazer uma perícia. Não podemos afirmar do primeiro, olha, a responsabilidade é do condomínio, a responsabilidade é da administração local. Não, primeiro tem que haver uma perícia que vai nos levar a encontrar a causa e depois o responsável. Esse é o caminho técnico. Dentro dos 500 edifícios que carecem de recuperação, 36 estão em Luanda. E sobre os 36 estão ali sobre a iminência de desabar. Qual é o plano de prevenção sobre estes 36 edifícios? Temos estado a intervir dentro daquilo que são as nossas possibilidades orçamentais, temos estado a intervir para reduzir esse número. Não tem sido tarefa fácil, porque há aí um conjunto de hábitos, usos, costumes que não facilitam também essa questão. A questão, por exemplo, de termos geradores, cada andar tem um gerador, cada apartamento tem um reservatório de água, cada um faz a sua obra ali dentro. Há edifícios que todo mundo fez uma obra de retirar um pilar na sala, todos os andares retiraram um pilar na sala para ampliar. Então, nós temos estado a desenvolver um conjunto de ações, primeiro de fiscalização, junto dos órgãos locais do Estado, para garantir que haja redução desses elementos que causam aumento de peso e vibrações nas estruturas, para evitar com que haja outras situações. Segundo, caso em caso,
caso em caso, estamos a priorizar os casos mais, mais críticos e que ainda têm possibilidade de reversão. Estamos a fazer reforço estrutural naqueles que são necessários e a reposição do funcionamento do sistema de drenagem pluvial, sistema de drenagem residual dos edifícios, sempre em colaboração com os moradores. Há muitos edifícios que os moradores só precisam de uma perícia do laboratório de engenharia para determinar se o seu edifício ainda pode ser recuperado ou não, e depois eles mesmos, organizados, contratam uma empresa, esta empresa é que faz a intervenção. São muitos esses casos que tivemos casos em Malange, aqui em Luanda, na Avenida dos Combatentes, muitos são os que fizeram intervenção nessa corrente. Casos extremos, de vida ou morte, é que há uma intervenção do Estado. Helder, sobre esses 36, volto a insistir, que estão em risco de desabar, tem algum plano de desalojamento, considerando que tem famílias a viver? Naqueles que temos habitantes que estão o risco de ruína, o risco de ruína normalmente é porque apresentam falhas estruturais. Se conseguirmos reverter essa falha estrutural, o edifício pode ser utilizado. Nós retiramos primeiro os habitantes, desocupa-se o edifício, repara-se e os moradores regressam, naqueles casos que há solução. Nos casos em que já não temos solução, em que a solução passa por uma demolição, os moradores são realojados. No teu caso, que é o lote 1 de Prenda, foi uma situação extrema. O edifício apresentou um problema estrutural, eram 3 pilares que estavam a ruir naquele momento. Era uma situação de urgência. Orientou-se a retirada dos moradores naquele momento para salvar vidas e posteriormente apresentou-se a proposta de realojamento temporário no Maie-Maie, que tu negaste, mas esse é um outro assunto. Mas a situação passa. Onde há habitantes, deve-se fazer realojamento. Okay? Onde há habitantes, deve-se fazer realojamento. Realojamento onde? Nos projetos habitacionais que tenham disponibilidade. Onde é que nós tínhamos disponibilidade ou temos disponibilidade para o teu caso? É no Maie-Maie. Me colhe bem agora. Ela vai, Helder. Ela vai para o Maie-Maie. Helder, disse várias causas que levam o edifício a cair, não é? Sabemos que existe, a nossa realidade atualmente é de um crescimento demográfico extensivo e muitas das vezes até existem apartamentos que estavam acautelados com um agregado de 5 elementos que têm 15, 10... mas quando falou sobre a questão da decisão unilateral de moradores a colocarem sobrepeso dentro dos apartamentos, a intervenção da fiscalização, mesmo até da Comissão dos Moradores, de forma a ajudar a fiscalização, quer notificando de formas a punir ou sensibilizar este ou aquele morador que está a colocar em perigo não só a vida dele, mas a vida de um todo. De que maneira é que deve ser feita esta participação? O administrador do condomínio tem poderes para apresentar uma queixa junto ao órgão de administração do local do Estado, administração municipal, governo provincial. Se esses entes não exercerem qualquer ação, pode levar até o tribunal. Ok? A lei de condomínio, exato, a lei de condomínio permite
por decisão de tribunal, alienação do imóvel do condômino que não queira cumprir com aquilo que é o estatuto, com aquilo aquilo que são as regras do condomínio. Então, em caso de incumprimento, temos primeiro a via dos órgãos da administração local do Estado, para onde podemos apresentar uma queixa sobre alguma situação. Se os órgãos da administração local do Estado não exercerem nenhuma ação em relação à queixa, isso pode e deve ser transferido para um tribunal, para que o tribunal possa agir em conformidade. Vamos ainda mais interno, Helder. Quando se fala da comissão dos moradores, o responsável, ele precisa obedecer a alguma orientação, alguma autorização legal? Precisa estar inscrito a nível da administração? Precisa ser conhecido na administração para ser instituído? Exatamente. Depois da assembleia, da criação da assembleia do condomínio, há a eleição ou a nomeação de um administrador. Este administrador é que vai fazer a gestão. Toda esta informação deve ser passada para a administração local. De toda essa informação. Os moradores do prédio X fizeram a assembleia, elegeu-se o fulano como representante legal ou como coordenador do condomínio. A ata e os documentos de identificação devem ser depositados junto à administração local do Estado, para que, além de ser depositado junto à administração local do Estado, a lei diz que deve ser afixado no hall de entrada ou no acesso ao condomínio. Então, é uma obrigação dar a conhecer aos órgãos da administração local do Estado que foi constituído esse condomínio e o administrador é o fulano. Devemos dar a conhecer isso, exatamente. Helder, dizia que, no meu caso, lote 1, moradora do lote 1, o Ministério apresenta à administração local, né, as casas disponíveis dentro dos programas de habitação que o Estado detém. Acho que recentemente, dia 19 de julho do corrente ano, acompanhamos nos órgãos de comunicação, nos jornais, de que 80 famílias, Vila Pacífica, não é tua casa, né? Estás lá. Mas 80 famílias moradoras do Vida Pacífica serão obrigadas a abandonar as casas por ordem do tribunal. E esses alegam que eram moradores do extinto edifício da Cuca, que foram evacuados ou foram realojados porque aquele prédio apresentava perigo de vida. Nessas situações, o que é que tiver decorrido aqui? O que é que falhou? Passados 10 anos, passaram-se 10 anos, hoje vêm dizer que não são. Mas essas pessoas serão que foram realojadas. Bom, o prédio da Cuca, o que estava em Quinaxis, estava implantado no Quinaxis, foi demolido por apresentar sinais de instabilidades estruturais graves, e os moradores foram para a Vida Pacífica, não é? Okay. Eu não estou dentro daquilo que o tribunal determinou, mas deve haver aí alguma razão para o tribunal chegar a esta conclusão. Deve haver uma razão séria, porque o tribunal é um órgão sério para chegar a essa conclusão. Mas acredito que devem ser coisas distintas, não deve ser exatamente os moradores do edifício da Cuca. Acredito que não deve ser esse o caso. Deve haver aí um outro caso que está a ser confundido com este, porque moradores da Cuca foram realojados há mais de 10 anos e não houve relatos de que... Mas
Se o tribunal tomou uma decisão dessa, tenho de dizer que não conheço os meandros dessa decisão do tribunal, mas deve haver uma razão. Deve haver uma razão. Só Helder, estudando o dossiê que ele poderia ajudar. Helder, prédios inacabados, temos aí muitas estruturas inacabadas. Existe algum plano de reaproveitamento desses edifícios de forma a servir de alojamento para aqueles que realmente têm necessidade? Digo isso porque vejamos que os edifícios inacabados existentes, eles acabam por ser invadidos e os mesmos invasores colocam as suas vidas em perigo. E não só também dá espaço para intenções de delinquências. Existe algum plano de reaproveitamento desses edifícios? Tem aquele da Maianga, não é? Maianga, São Maianga, São Paulo, Paulo, Prenda. Prenda no Alvorada também. Existe algum plano de reaproveitamento por parte do Estado, é claro, desses edifícios? Muitos desses edifícios que nós temos visto na cidade, edifícios, estabelecimentos comerciais, muitos deles estão se não posso aqui afirmar, a maior parte estão em situação de litígio, ocorre um litígio em tribunal, a maior parte deles. Os que não têm isso, não têm essa situação, já foram alvo de alguma avaliação por parte do Estado. Posso lhe dar o exemplo da questão do edifício da Maianga mesmo. O edifício da Maianga vai Ele é já da era colonial. mais dia, menos dia, vai ser demolido. Ok. Vai ser demolido porque apresenta aí sérios problemas de estabilidade estrutural. Para aqueles que já estão, que não há nenhum litígio, não temos nada aí a correr nos tribunais, temos um plano, estamos a intervir consoante aquilo que são as nossas disponibilidades financeiras. Vamos começar com a demolição da Maianga, mais um no Ambo que está também com sinais graves. E já foi o laboratório de engenharia, já fez a perícia e foi decretado a demolição desses edifícios. Aqueles que não têm sinais de instabilidade estrutural foram alvos de estudo também para permitir o reaproveitamento dos mesmos, assim que tivermos as condições financeiras para tal. O lote 1, minha residência, vai ser demolido, de acordo com o resultado do laboratório de engenharia. Exatamente. Uma vez demolido, considerando que seja construído um novo edifício naquele lugar, eu terei direito ao meu apartamento? O apartamento é seu. Vamos considerar. Sim. Imagina. Já pagou tudo, o Estado? Já pagou tudo, está tudo pago. O apartamento é meu, está tudo pago. Demoliram o edifício. Demoliram o edifício. O edifício foi demolido. Muito bem. Vai ser erguido novamente. Muito bem. Eu terei direito novamente do meu apartamento. Nesses casos, no caso em que já que já foi feito a aquisição do apartamento, logicamente que sim. Logicamente que sim. É por isso que as soluções não podem ser generalizadas, porque imagina que já pagou, não pagou, nunca paguei, não podemos ter o mesmo tratamento. Não pode ser. Fez o esforço de pagar, está a pagar, nunca paguei. Assim lhe será dado um apartamento. A ela vai continuar a arrendar um apartamento. E eu que nunca paguei. O tratamento não pode ser. Mesmo estando no Maie-Maie. O tratamento não pode ser o mesmo. Senão estaríamos a incentivar outras questões. Eu, da situação que eu vivi, que vivo até hoje, da casa que pago, e nunca vi. Nós estamos a ver aí que houve um período que tivemos uma chuva de condomínios com propostas mesmo atraentes. E muita gente perdeu dinheiro, muita gente foi enganada. Existe
um plano de forma a saber se este ou aquele condomínio está legal. Porque até às vezes nós vimos que está lá aquela placa da autorização do Ministério da Construção, mas acontece, e outras autorizações legais, é claro, e acontece que vamos para lá e depois é a casa que não temos, é o imóvel que não temos e perdemos o dinheiro. Até que ponto é que eu e a Rosete temos o nosso valor, decidimos adquirir um imóvel num ou noutro condomínio, estaremos confortáveis para assim o fazer? E mesmo já nessa senda, podia também nos dizer quem é que autoriza a licença, quer dos condomínios, para a construção do condomínio e para a construção dos edifícios. Leoder. É uma situação muito complicada. Desde já a minha solidariedade contigo por É essa difícil, situação. é É uma difícil. situação muito difícil. Bom, o Estado, a autorização para a construção é dada ou começa pela administração municipal. Tens o teu projeto, dás entrada para licenciamento. O Estado vai licenciar o teu projeto, ok? Tu apresentas os documentos do espaço, apresentas o teu projeto, a parte arquitetônica assinado por um arquiteto inscrito na Ordem dos Engenheiros, com a inscrição válida, a parte de engenharia assinada por um engenheiro, o estudo de impacto ambiental, tudo isso é remetido na administração municipal. Dá-se entrada ali. E os únicos que fazem licenciamento são os órgãos da administração local do Estado. As administrações, o governo provincial único, não tem, o Ministério não autoriza, não faz, o Ministério das Obras Públicas não licencia obras. Nós não temos essa competência, é uma competência específica dos órgãos da administração local do Estado. Bom, o que ele vai lá, o que a administração vai lhe dar é uma licença para ele construir, ok? É uma licença para construir, tá aí, ele tem licença, tem tudo. Agora, depois de ele estar licenciado, o que vai acontecer, o incumprimento, a questão que apresentou é de um incumprimento contratual. É uma questão do incumprimento contratual. Deve ser levado aos órgãos de justiça para tratamento, porque a administração, a única coisa que faz é: tenho terra, vou registrar que essa terra é do fulano, e ele vai fazer aí um empreendimento imobiliário. Tem a documentação toda para fazer esse empreendimento imobiliário, apresentou a capacidade técnica e financeira para tal, e vai fazer. É preciso ter muito cuidado com essas situações. Muitos dizem que podem, até conseguem as licenças de forma legal, mas depois na implementação, a implementação que que é muito mais complicada. Muito mais complicada. É preciso que nós, quando vamos fazer o contrato, olhamos bem para aquilo que são as cláusulas, solicitamos também alguma garantia de que tem capacidade financeira para tal, para nos precavermos de situações desta natureza. Solicitar a garantia por parte de quem? É o cliente solicita a garantia do responsável mas são documentos Elder. Hoje nós temos acompanhado mesmo pessoas que têm um poder financeiro e têm até espaços, não é? Avantajados. E decidem fazer condomínios. Decidem fazer condomínios, 5, 6, 7 casas. E em forma de autoconstrução dirigida, deixam em aberto que é para estes contratos, essas propostas. E até às vezes o Estado, por não terem até essas entidades, não têm empresas constituídas, o Estado até acaba por perder receitas.
porque diferente de um condomínio que cumpriu todos os requisitos. A questão que se coloca, dentro desse conflito que eu estou a viver agora, Helder, eu vou me queixar até. Eu vou me queixar. Deve, Onde? Como? deve no tribunal. Não poderia existir, aliás, deixar aqui como proposta, uma base de dados onde estão os condomínios todos legais, que deixa de alguma forma confortável. Porque esta forma de investirmos para um imóvel desta forma imprevisível, aleatória, acaba também por não deixar o próprio cliente ou a pessoa interessada ao imóvel confortável. Porque há pessoas que morreram, que não viram as suas casas, uns adoeceram, e é dentro dessa senda, Helder. Aonde? Base, Como é que eu começo a me queixar? base de Porque dados. até às vezes o proprietário do imóvel recolheu aí os valores e já nem está cá no país. Pois, pois, Poderíamos levar essa proposta de quem é o direito ou o dever de controlar essas entidades, a criação de uma base de dados fiável, que eu sei que posso colocar o meu dinheiro, aplicar o meu dinheiro para este ou aquele condomínio. toda obra de construção, tanto habitacional como outra, exige ou deve ser licenciada. Não podemos acordar e de repente construir. Que já começa ali. Tem licença ou não tem? Nós quando vamos para comprar ou para investir na aquisição de uma residência, a primeira coisa que devemos ver é a documentação. Tem documentação? A primeira coisa. Temos esse terreno está registrado em nome de quem? Depois, a obra está licenciada, não está? Ok? Temos que nos precaver em relação a essa situação. A proposta que apresentou aqui, vamos analisar, mas desde já o que o Estado tem controlado é uma base de dados de licenças. Quem pediu licença para a construção? Essa licença é verdadeira ou é falsa? Isso o Estado consegue controlar. Agora, ter uma base de dados de condomínios fiáveis, como é que seria? Mas vamos analisar, vamos pôr na mesa de vários órgãos pensantes para podermos acatar. Mas é nossa responsabilidade, quando vamos para esses projetos, verificar a documentação, para não cairmos no golpe, porque o golpe já é antigo. Nem sequer está Às vezes apresenta a gestão Exato. nem Nem sequer está apresenta nem apresenta essa essa informação. documentação. Ah, A então única coisa que você faz é olhar aquela placa de construção já do começa, Ministério que está permitida a obra. já começa Agora, mal. mais do que isso, você não tem Não, já acesso. começa mal. Só tem acesso àquela placa. Quem não consegue apresentar a documentação, já começa mal. Já começa mal. Nós tem vários casos desses em vários tribunais, de que começou-se, recebeu-se dinheiro, muitos até foram em empresas, foram exatamente igual ao seu caso. Exatamente igual ao seu caso. E os processos já estão a correr nos tribunais, que é ali onde até o contrato diz, em caso de litígio, vamos aos tribunais. E dentro ainda desse risco, quando eu fiz referência sobre pessoas singulares que têm um espaço e decidem construir ou fazer um condomínio, existe alguma medida orientadora? Porque vejamos que muitas delas nem cumprem com aquilo que são os requisitos para a autorização da construção de um condomínio, acabam por ferir aquilo que tem a ver com o próprio impacto ambiental, o desrespeito às águas pluviométricas, estamos a falar do saneamento, a drenagem, e até mesmo aquilo que tem a ver com acessibilidade, energia e água. Exato. Até que ponto é que também essa situação é monitorada e fiscalizada?
Porque a Rosete não pode ter um espaço e decidir que vai fazer condomínio amanhã. É exatamente isso. Exatamente isso. Toda obra deve ser licenciada. Toda obra deve ser licenciada. No processo de licenciamento são verificadas exatamente essas condições que está aqui a me dizer. Se tem as condições de infraestrutura, se cumpre com aquilo que são os parâmetros mínimos, se tem aí um estudo de impacto ambiental. O processo de licenciamento é tudo isso. É Mas, tudo Helder, isso. é, Quem diz- ah, decidir, quem decidir fazer, quem quer ter um condomínio, ou quem decide construir um condomínio ou uma residência e quer estar legal perante a lei, deve cumprir esses todos os procedimentos. E quem quer comprar deve exigir a prova dessa documentação toda. Quem quer comprar deve exigir a prova dessa documentação toda, sob pena de cair naquilo que são. Pode até não ser burla, mas pode comprar um gato por lebre. Daí sim, depois começa a ter a casa com problemas estruturais, começa a ter uma casa sem. Que durante as chuvas as águas acumulam no quintal, porque não cumpriu com os procedimentos. E nós fomos comprar ignorando a inexistência, por exemplo, de licenças, por exemplo, de estudos de impacto ambiental. Se calhar, por vezes, nem olhamos para o projeto da urbanização, o projeto urbanístico, só olhamos para o projeto da casa e naquela aflição, às vezes é mesmo uma questão da aflição, olha, vamos já comprarmos, vamos fazendo a nossa obra, mas lá mais para frente o terreno, por vezes, invadiu uma linha d'água e nós vamos comprar mesmo assim. E amanhã, quando começarem as chuvas, estamos nós a sofrer. E ele já pegou o nosso dinheiro e já foi embora. Tudo porque não tivemos em conta estes pequenos pormenores legais, essas exigências legais. Helder, o processo de licenciamento é administrativo. O processo de licenciamento administrativo. Acabou de dizer agora, vais comprar uma casa que quando tiver a chover, comprei a casa no papel, vi a coisa muito bonita. Começou a chover, depois a casa foi construída por cima do lençol e inundou. A quando a construção deste condomínio, não há fiscalização? Claro que é. E se há fiscalização, o condomínio ainda assim foi concluído e as casas foram vendidas. Nós temos estado a assistir muitos episódios de demolições. Temos estado a assistir muitos episódios de demolições de casas que foram construídas de forma ilegal. E muitos desses loteamentos alguns estão a ser demolidos. Várias administrações que Helder, desculpa lhe notaram cortar que. mesmo, desculpa Aham, lhe cortar. Uma coisa é ilegalidade pelo ato de licenciamento. A exato. outra coisa é, imagine que, conforme eu dizia, licenciamento é administrativo. Uhum, Eu apresento a planta, a estrutura, tudo muito bonito. Ok, apresentei. Está tudo cumprir com aquilo que a norma estabelece. Mas no final do dia, quando se vai fazer a fiscalização ou alguém deixou de fazer a fiscalização, eu comprei uma casa que quando chove a água me bate na cintura. E a Rosete não entende de engenharia. Eu sim. só comprei no papel até porque tem a placa licenciada, ainda que o senhor me apresente toda a documentação que está tudo perfeito, né? Que Ela ela não queria ir para uma EMAE. Sim, já não quero, mas pronto. Eu fui para ali e o senhor, ok, está tudo bem, tenho visto, está muito bonito, o documento foi administrativamente foi concluído, ok. Não há nenhuma ilegalidade ali, mas já quando a fiscalização, pá, comprei a casa aí, está a chover e a água me bate na cintura. Susita, eu acredito que projeto licenciado com todos os trâmites legais cumpridos, há uma verificação, há uma vistoria por parte das administrações e quem cumpre com todos estes procedimentos raramente
Isso acontece. Se cumpriu, você submete o projeto é analisado. Há uma vistoria ao local, ok? Há uma vistoria ao local para aferir esse conjunto de situações. E estamos a falar daqueles que cumprem com os trâmites legais. Quem cumpre com os trâmites legais no final no final da obra entrega uma obra mal feita, é um ato de má fé. Um ato de má fé. Submeteu um projeto e executou outra coisa. É um ato de má fé. Deve haver maior fiscalização, e fiscalização sucessiva. Tem que haver fiscalização sucessiva durante a construção. Devemos passar para aferir. E tem acontecido. Há muitas obras embargadas. Há Sobre essa questão das obras muitas obras embargadas. embargadas. Porquê? Porque não cumpriram com os procedimentos ou porque não estão a cumprir com o projeto. Há muitos condomínios dessa natureza, ou loteamentos urbanos, ou que estão embargados. Essa questão das obras embargadas, vamos falar sobre um processo contrário. Ui. Eu até cumpri com os requisitos Uhum. e foram para lá e derrubaram uma casa de forma singular. Depois é feita uma investigação e prova-se que eu tinha toda a autorização, estava tudo e foi... de quem é a responsabilidade? Quem vai construir de novo a minha casa? Deve ser indemnizado. Monetariamente ou estrutural? A entidade que efetuou uma demolição sem razão, ou sem causa aparente, é que deve indemnizá-la, repondo aquilo que o volume de investimento e os seus danos. Construção é vida. Construção não é só dinheiro, não é só parede. Bom, a vida não tem preço. A vida não tem preço. Mais do que indemnizar e recorrer aos órgãos de justiça, será que o Ministério da Construção, enquanto titular, não teria ali um ato de fiscalização dos próprios órgãos da administração? Porque falava de demolições. E nós temos acompanhados várias vezes no Fala Angola e não só esses projetos de autoconstrução dirigidas. E tem acontecido muitas vezes em trocas de gestão. O Zango, então, parece hoje Colibengo, não é? Parece que era a parte da província de Luanda que mais tinha esses problemas. Que era só haver troca de gestão a nível daquilo que era o município de Viana, que depois afetava ali o Zango. E meia volta, você olha, acompanha as notícias, demoliram 50 casas. Demoliram 60 casas, porque a gestão atual não reconhece, porque entende que faltou, porque não faltou. Será que por conta desses episódios sucessivos que temos acompanhados e não fazer ali um ouvido de quase menos insensível ou menos preocupado com a situação, será que o Ministério não poderia estar ali com os órgãos da administração em algum momento chamar um bocadinho? Muito bem. Nós temos estado a trabalhar com os órgãos da administração local do Estado para melhorar essa situação. Normalmente, as questões de terra, porque tudo começa ali, na legalização do espaço. Na legalização do espaço. O maior foco do problema começa na legalização do espaço. Tu não tens, há 2, 3 pessoas com documentos do mesmo espaço e tudo o resto. O que é que nós temos estado a fazer? Criou-se um circuito para a regularização dos espaços, onde o Ministério, representado pelo IGCA, entra com mais ou menos
uma base de dados, Ok. uma base de dados dos terrenos, Uhum. onde a SUSET faz o pedido de legalização do espaço na administração municipal. A administração municipal manda para o IGCA, Ok. o IGCA atribui um NIP, número de identificação de parcela. Okay? Tipo um bilhete de identidade, Ok. um bilhete de identidade daquela parcela que está a ser requerida pela SUSET Uhum. para evitar com que haja aí sobreposições e causar essa questão de conflitos. Que hoje um tem documento, outro tem, tudo o resto. Aí está a ser criado ou está a ser desenvolvido aquilo que é uma base de dados única que é gerenciada pelo IGCA, okay? Que está a ajudar muito essa questão de sobreposição de documentos. Porque quando não existe uma base de dados e existem diferentes entidades a autorizarem ou a cederem terra, então pode haver aí essa confusão, mas com, com o IGCA e a sua base de dados única, o tomo único, ok? E a atribuição de um NIP, de um número de identificação da parcela, estamos a reduzir esses casos de sobreposição de titularidade. E às vezes há aproveitadores nesse processo todo. Isso é um processo muito complicado. Mas a base de dados única é que vai nos ajudar a suprimir muito dessas questões. Porque também os problemas de terra são problemas muito, muito complicados. Portanto, sendo assim, Helder, quais são as recomendações? Já estamos no fim do nosso programa. Podia nos dizer quais são as recomendações que deixa ficar aos nossos internautas em sede do tema que foi cá desenvolvido? Exatamente. Olhemos, a primeira recomendação é que olhemos o investimento, a manutenção como um investimento, não como uma despesa, pois só a manutenção pode ajudar a manter aquilo que é nosso, os nossos edifícios, as nossas casas, tudo que é nosso, só a manutenção pode nos ajudar a prolongar o tempo de vida útil. Segunda recomendação é que para quando formos a fazer a aquisição de residências em projetos habitacionais, olhemos sempre para a documentação. Podemos até submeter essa documentação aos órgãos da administração local do Estado para aferirmos a legalidade desses investimentos e procuramos saber os titulares e tudo o resto, se existe capacidade ou não, para não deitarmos o nosso sonho da casa própria nas mãos de quem não tem a capacidade de realizar. Depois temos aqui a nossa frustração. Terceiro e último, que continuemos a fazer o nosso papel como sociedade para a melhoria daquele que é o nosso parque urbano edificado. Muito obrigado. Obrigada, Helder, por estar conosco no Pode Esclarecer e ajudou-nos a esclarecer aqui muitos temas. Afinal de contas, Lando, eu ainda posso sonhar receber o apartamento no lotinho. Vai como é, Maé. Helder, muito obrigada pela sua preciosa presença. Desde já agradecemos, queremos reforçar que estamos na nossa página no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp, comente, partilhe, informe que chegou Pode Esclarecer. E os órgãos da administração públicas e privadas que queiram ver os vossos atos, serviços, não hesitem, contactem o Pode Esclarecer. Até lá, vimos-nos nas redes.